O envelope chegou pela manhã. Quando o abri, vi o nome do meu irmão Pedro brilhando em dourado, mas o meu estava riscado com uma linha vermelha grossa. O choque foi tão grande que o papel escorregou das minhas mãos e caiu no chão do apartamento em Porto, como se toda a cidade tivesse silenciado de repente. Eu, Miguel Santos, 32 anos, designer gráfico com um pequeno estúdio na Rua da Boa Vista, tinha pagado cada cêntimo daquele casamento. A igreja antiga no bairro Alto de Lisboa, o banquete com vista para o Tejo, as flores, o fotógrafo, até o vestido da noiva da Sofia, tudo saíra do meu bolso porque a família ainda lutava com as dívidas depois da morte do pai, 2 anos antes. É família, dissera o António quando eu transferi o dinheiro da minha conta. Ele, o meu parceiro há 4 anos, professor de História no Liceu de Gaia, sempre me apoiara nessas escolhas. Agora, o convite oficial, enviado pela mãe, trazia apenas o nome do Pedro e da noiva, e uma nota curta no final. Não queremos problemas no dia mais feliz do teu irmão. Sentei-me na cozinha, com o Tejo cinzento lá fora, e lembrei-me de tudo. Quando me assumi gay, aos 28, a mãe chorou durante semanas. O que vão dizer os vizinhos em Lisboa? Perguntava ela. O Pedro, mais novo 2 anos, deu-me um abraço rápido e disse, está bem, mas não falemos disso nas festas. O pai, antes de partir, murmurara algo sobre fase. Eu continuei a ajudar. Paguei a universidade do Pedro, ajudei a mãe com o apartamento em Campo de Ourique, enviei dinheiro todos os meses. Quando o Pedro anunciou o noivado com a Ana, eu propus pagar tudo. Para que o dia seja perfeito, disse eu ao telefone. Ele agradeceu com lágrimas na voz. Tu és o melhor irmão, Miguel. Agora é isto. O António chegou do trabalho ao fim da tarde, encontrou-me ainda sentado no mesmo lugar. Eles não merecem, murmurou ele, abraçando-me por trás. Mas tu mereces paz. Eu assenti, mas por dentro algo se quebrava. Passei a noite a olhar fotos antigas no telemóvel, o Pedro e eu em Sintra, crianças, a mãe sorrindo. No dia seguinte, liguei para a mãe. A voz dela era fria. Não é por ti, Miguel. É pela família toda. A tia Margarida não aceita essas coisas. Eu desliguei sem responder. O meu peito ardia com uma mistura de raiva e tristeza que nunca sentira. Nos dias seguintes, continuei a trabalhar como se nada tivesse acontecido. O estúdio enchia-se de projetos para agências de Lisboa, mas a minha cabeça estava longe. O António insistia em sairmos, caminhadas junto ao Rio Douro, jantares com os nossos amigos do grupo LGBT de Porto. Tens de viver a tua vida, dizia ele. Eu tentava. Mas o casamento aproximava-se em 3 semanas, e eu não conseguia parar de imaginar o Pedro a entrar na igreja sem me ver na primeira fila. A dor era física. Uma noite, sozinho no apartamento, chorei pela primeira vez em anos. Não era só o convite. Era a sensação de que todo o meu amor, todo o meu sacrifício, valia menos que o medo dos outros. O Pedro telefonou na sexta-feira. Miguel, eu não sabia. A mãe fez sozinha a lista. A voz dele tremia. Eu quero que venhas. Fala com ela. Eu respondi que pensaria. Mas por dentro já sabia que algo mudara para sempre. O António preparou o jantar, macarrão com queijo como eu gostava, e ficámos horas a conversar sobre o futuro. Talvez seja a hora de mudarmos para Lisboa juntos, sugeriu ele. Eu sorri pela primeira vez. O mar estava calmo lá fora, mas dentro de mim uma tempestade crescia devagar. A semana seguinte foi um turbilhão de reuniões em Lisboa. Eu tinha de entregar um projeto para uma agência no Chiado, e aproveitei para passar pela casa da mãe em Campo de Ourique. A rua estreita cheirava a azulejos antigos e pão fresco. Ela abriu a porta com o rosto tenso. Entra, mas não vamos falar do casamento. Sentei-me na sala onde crescemos, com as fotos do pai ainda na parede. Mãe, eu paguei tudo. Não peço nada em troca, só que me deixem estar lá como irmão. Ela evitou o meu olhar. O Pedro merece um dia sem comentários. Tu sabes como é a família. Eu insisti, voz baixa, eu sou a família também. Ela levantou-se e foi para a cozinha. O silêncio pesava mais que qualquer palavra. Voltei para Porto de comboio, o Tejo passando pela janela como um rio de memórias. O António esperava-me na estação com um café quente. Eles não mudam da noite para o dia, disse ele. Mas tu podes escolher não carregar isso sozinho. Nessa noite, caminhámos pela ribeira, as luzes da ponte de Dom Luís refletindo na água. Contei-lhe sobre o dia em que me assumi, o jantar de Natal em que o pai não falou comigo. Eu sempre pensei que o tempo curava, confessei. Ele apertou a minha mão. O tempo cura se deixarmos entrar luz. No fim de semana, encontrei-me com o grupo de amigos em Gaia, o Carlos, designer como eu, e o Luís, enfermeiro,
ambos casados há anos. Eles ouviram a história e abanaram a cabeça. Isto ainda acontece em Portugal, disse o Carlos. Mas tu tens o António. Isso é a tua família agora. As palavras confortaram, mas não apagaram a dor. O Pedro enviou uma mensagem: a Ana quer que venhas. Eu disse à mãe que insisto. Eu respondi apenas: veremos. Por dentro, uma voz sussurrava que talvez fosse melhor ficar longe, proteger-me. A pressão aumentava. No estúdio, os prazos apertavam, mas eu passava horas a desenhar logótipos com cores que me lembravam o convite riscado. Uma tarde, o António chegou cedo e propôs uma viagem rápida a Sintra. Para respirar. Subimos ao Castelo dos Mouros, o vento fresco no rosto. Ali, de mãos dadas, olhámos a paisagem verde. Eu amo-te, disse ele. E não preciso de aprovação de ninguém para isso. Eu senti um nó desfazer-se um pouco. Mas ao voltar, o telemóvel tocou. A mãe. Se vieres, fica discreto. Nada de demonstrações. Desliguei sem responder. A raiva misturava-se agora com uma determinação nova. Eu não iria mendigar um lugar. O casamento aproximava-se. O Pedro ligou outra vez, voz desesperada. Miguel, eu devo-te tudo. Não me abandones. Eu prometi pensar. Nessa noite, o António e eu ficámos acordados até tarde, falando de planos, talvez adotarmos um cão, talvez mudarmos de casa. Pequenos sonhos que me ancoravam. Mas a ferida estava aberta, e o sangue escorria devagar. Eu começava a ver que o meu crescimento não dependia da família de sangue, mas de quem eu escolhia ser. O dia do ensaio geral chegou. Eu decidi ir a Lisboa, não para o casamento, mas para falar cara a cara. O táxi parou frente à igreja de São Roque. O Pedro esperava-me à porta, nervoso no seu fato novo. A mãe está lá dentro, murmurou. Entramos. A mãe virou-se, rosto pálido. Tu não devias estar aqui ainda. Eu mantive a voz calma. Eu só quero que o Pedro saiba que estou aqui por ele. O irmão abraçou-me. Fica, por favor. A Ana, a noiva, sorriu com pena nos olhos. É o teu irmão, Sofia, disse ela à mãe. Mas a resposta foi silêncio. Voltei para Porto com o coração pesado. O António preparou um banho quente e ouviu tudo sem interromper. Tu fizeste o possível, disse ele. Agora, escolhe-te a ti. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho, mas as noites eram longas. Revi mensagens antigas do pai, procurei consolo em livros sobre identidade que o António me emprestara. Uma tarde, encontrei-me com o Luís no café da Ribeira. Muitos passam por isso, contou ele. Mas crescemos mais fortes. As palavras ajudaram. Eu comecei a escrever num caderno, o que queria da vida, sem pedir permissão. O casamento estava marcado para sábado. Na quinta-feira, o Pedro enviou uma foto da decoração. Falta só tu, escreveu. Eu não respondi. Em vez disso, fui com o António passear no parque da cidade. As árvores balançavam ao vento atlântico. Se eu não for, o Pedro vai sofrer, disse eu. Mas se for e me sentirem como intruso, eu sofro. Ele parou e olhou-me nos olhos. Tu não és intruso. És o homem que eu amo. Aquela frase ecoou. Na véspera, a mãe telefonou. Se vieres, senta atrás. E não tragas o António. Eu fiquei mudo. O António, ao lado, ouviu e apertou o meu ombro. Decide com o coração, sussurrou. Eu dormi mal, sonhos mistos de igreja cheia e porta fechada. Ao acordar, sabia que tinha de ir. Não para provar nada, mas para fechar o ciclo. O comboio para Lisboa partiu cedo. O António acompanhou-me à estação. Eu estou aqui, sempre. O meu peito encheu-se de uma força nova. A cidade passava pela janela, e eu via o meu reflexo, um homem que pagara tudo e agora escolhia não se apagar. Cheguei a Lisboa no dia do casamento. A quinta em Sintra brilhava ao sol da manhã, flores brancas por todo o lado. O Pedro viu-me do pátio e correu ao meu encontro. Tu vieste. O abraço foi apertado, mas os olhos dele pediam desculpa. A mãe ainda está nervosa. Eu sorri. Eu não vim para causar problemas. Vim porque te amo. A Ana aproximou-se, grata. Obrigada por tudo, Miguel. Sem ti, nada disto acontecia. Eu assenti, mas o peso no peito não desaparecia. A cerimónia começou. Eu sentei-me na fila de trás, como pedido. A mãe olhou uma vez e desviou o olhar. Durante os votos, o Pedro hesitou um segundo, olhando na minha direção.
Eu levantei o polegar discretamente. Depois, no banquete, a música tocava e as mesas enchiam-se. A tia Margarida passou por mim sem cumprimentar. Eu fiquei de pé, copo na mão, observando a felicidade do irmão. O António enviou uma mensagem: "Como estás?" Respondi: "Estou a crescer." A noite avançou. O Pedro puxou-me para um canto. "Eu sei que te magoei." "Nunca mais." Eu abracei-o, "Obrigado por tentares." Mas a mãe aproximou-se. "Está na hora de ires, Miguel. Já viste o suficiente." As palavras cortaram como vidro. O Pedro tentou intervir, mas ela insistiu. Eu saí para o jardim, o ar fresco de Sintra acalmando o peito. Ali, sozinho entre as árvores, chorei. Não de tristeza, mas de libertação. Tudo o que eu dera, o dinheiro, o tempo, o amor, valera a pena porque me ensinara quem eu era. Voltei para o Porto no último comboio. O António esperava na estação com flores. "Tu és livre agora", disse ele. Nessa noite, conversámos até de madrugada sobre o futuro, uma casa juntos, talvez uma viagem à Itália. Eu dormi em paz pela primeira vez. Os dias seguintes trouxeram clareza. No estúdio, criei um novo projeto, um logótipo para uma associação LGBT de Lisboa. O trabalho fluía. O Pedro telefonou dias depois. "A mãe está a pensar. Dá tempo." Eu respondi que estava bem. O meu caminho já não dependia dela. A jornada interior acelerava. Encontrei-me com amigos em Porto, partilhei a história. Cada conversa fortalecia-me. O António e eu planeámos uma escapada a Aveiro, canais calmos refletindo o céu. Ali, de mãos dadas, percebi que o amor verdadeiro não pede permissão. A dor transformara-se em força. Eu já não era o irmão que pagava para ser aceite. Era o homem que se aceitava inteiro. Meses passaram. O outono chegou ao Porto com folhas douradas junto ao Douro. O meu estúdio cresceu, novos clientes de Lisboa. O Pedro visitou-nos um fim de semana. Trouxe uma garrafa de vinho do Alentejo. "A mãe perguntou por ti", disse ele. Eu sorri. "Diz-lhe que estou bem." Sentámo-nos os três no sofá, o António contando histórias da escola. O Pedro olhou-nos com admiração. "Vocês são um exemplo." Aquela frase fechou uma porta antiga. A mãe telefonou no Natal. A voz tremia. "Desculpa, Miguel. Eu tinha medo." Eu escutei, sem pressa. "O tempo cura, mãe." Não foi perdão imediato, mas um passo. O António preparou o peru, e rimos juntos pela primeira vez em anos. A vida seguia. Eu e o António adotámos um cão, passeávamos pela Foz. O trabalho enchia-me de orgulho. Uma exposição em Gaia mostrou os meus desenhos sobre identidade. Refletindo sozinho uma noite, vi o envelope riscado guardado numa gaveta. Já não doía. Tornara-se símbolo de escolha. Eu escolhera amar sem condições, mesmo quando não me amavam de volta. O Pedro casado, feliz, enviava fotos da Ana. Eu respondia com as minhas. A família alargara-se, António, amigos, o cão, e talvez, um dia, a mãe inteira. A jornada terminara não com vitória total, mas com paz interior. Eu crescera. De irmão sacrificado ao homem completo. O Tejo continuava a correr, mas agora eu fluía com ele. É verdade ou falso que uma família pode excluir um membro só por ser gay?